Seja bem-vindo ao canal Esporte Clube Corinthians Paulista 1910. Vai, Corinthians! Eu já quero mandar um spoiler da minha opinião, porque hoje eu venho com veemência e com força pra trazer conteúdo pra você aí de casa. Eu quero dizer o seguinte, pra você obter sucesso, seja na vida profissional, seja na vida amorosa, particular, enfim, nós temos de pilares. Pilares que andam juntos, pilares que são firmes. Não, eu quero dizer o seguinte, é óbvio, claro, evidente que o Corinthians sofre, porque o pilar da estrutura política do clube está do avesso, está ruim. Então o Corinthians, obviamente, está passando por dificuldades dentro de campo, que reflete o extracampo, reflete dentro de campo. Porque o Corinthians está com uma estrutura sem o pilar fundamental, que é o pilar da diretoria, da política, do extracampo. É isso. Seleção brasileira, que já terminou suas atividades no CT Joaquim Grava, já se dirigiu então pro Equador, deve chegar lá hoje de noite. Eu já estou ansiosa, gente, para esse primeiro confronto de quinta-feira contra o Equador, sob o comando de Carlo Ancelotti. E aí, Assunção? O quanto o Neymar foi positivo ou negativo no Santos, né? A gente vai discutir isso aqui no programa, né? Disseram que tem reunião marcada pra ele renovar o contrato. Pelo menos, parece que vai caminhar a situação aí. Não sei se é expulsão. Pintou um time aí atrás dele, né? É do México, né? Pra disputa do Mundial. O Pachuca. Imagina o Neymar no México, meu truta. Ó, assim, Santos que é pequeno, o cara tá fazendo as festinhas de pipipi. Lá o quê? Que festa que ele tá fazendo, irmão? Que festa que ele tá fazendo, mano? Não começa a inventar pausa aí. Tá quietinho, Deixa eu falar algo pra vocês. E vocês que têm maldade no coração. Quando fala de festa, festeja a vida. Festeja com a sua esposa, festeja com a Navi, festeja com os brothers. Agora, o que eu quero dizer é que no México, meu parceiro, o México é explosão, a gente acabou, truta. E o povo lá é sensacional, eu moraria fácil no México. É muito legal. Você sabe que eu fui pro México? Posso contar pra vocês? Eu fui pro México, Cancún, e uma das noites que eu passei lá no México, muito legal, inclusive, com a minha ex-mulher, tinha o tequila boom. Sabe o que é o tequila boom? Não. São os anõezinhos que eles colocam tequila na sua boca assim, ó, e chacoalham a sua cabeça assim, ó. Era muito da hora. Eu sentado fiquei marcando que tava chacoalhando. Mas não precisa ir pro México pra passar por isso. Não precisa ir pro México pra ficar louco, alguém põe. Não, besta, mas é porque eu anãozinho, chacoalhava assim. Você é louco sem chacoalhar. Vamos falar do Corinthians. Teve invasão no Parque São Jorge. Também o Santos, os números do Neymar. Peraí, que é isso? Tu me acha fúnico? Corinthians tá isso aí, Então, isso aí porque você tá isso. Vamos falar do Palmeiras. Gabriel Jesus está se recuperando na academia de futebol, hein? O São Paulo do professor Zubeldia. É danado. Bom dia, nação corintiana, aqui quem fala é o dono do canal, o meu nome é Wagner, prazer, obrigado por vocês estarem assistindo esse vídeo. Rapaziada, eu peço um favor pra vocês, mesmo vocês não gostando do vídeo ou achando algum defeito no vídeo, ô cara, não deixa de se inscrever no canal não, dá essa moral aí pra gente. Preciso chegar nos 1000 inscritos no canal, pro YouTube começar a recomendar os meus vídeos. Então dá essa ajuda aí, rapaziada. Eu prometo que aos pouquinhos eu vou melhorando aí a qualidade e vou sempre mantendo a nação corintiana informada das principais notícias do Corinthians, tá bom? Continue assistindo o vídeo aí, não se esqueça, dá um like, se inscreva no canal e é nóis, vai Corinthians! Ai, Jesus, eu entendi que aquele tomar um cartão, Marcelo. Ele vai ver se na data FIFA agora e no Mundial ele vai fazer o São Paulo voltar melhor, porque o time dele joga uma bolinha assim, ó. E o departamento médico que você tem seus amigos lá dentro, você não fala, né? Pra criticar o gringo que não paga pau pra você, Marcos People, você não critica. Agora pra ficar defendendo aí médico que bota os caras no departamento médico e não recupera ninguém, o senhor não fala. É um assunto que realmente tem dividido a torcida de São Paulo. Tá, assim, pelo menos da galera que eu acompanho e que tá perto de mim, assim, a galera tá bem meio a meio, assim, em relação à opinião sobre o Zubeldia. Vamos começar pelo Corinthians. Invasão no Parque São Jorge. E ó, todas as torcidas uniformizadas se juntaram pra essa invasão. Não é uma ou outra, não. Todas as torcidas uniformizadas tá aí na tela, ó. Ó quanta gente invadindo o arco ali tradicional, o portão principal do Parque São Jorge. Com certeza, né? Desembargadores, advogados, grandes empresários que fecharam as empresas mais cedo pra sair hoje. Entendeu? Eu não sou fiscal de quem trabalha, deixa eu trabalhar. Fato é, o Corinthians é o time do povo e a torcida tá mostrando isso. Olha lá, palavras doces. Mas então, não tem processamento? Não tem segurança ali na porta? Quando vê os torcedores ali se juntando, se colocando em frente ao Parque São Jorge, o porteiro não pode falar, se comunicar a polícia, comunicar a gerência pra chamar a polícia? O problema é que não tem gerência, né, Assus? Você não liga pro papo ninguém? Exato, mas esse é porteiro do prédio lá. Aí vai a torcida se aproximando. Você vai ligar pra quê? O presidente não pode entrar no clube. O vice é brigado com o presidente. O cara que ia fazer a votação lá pra ver quem é o novo presidente foi afastado. O Corinthians tá na zona. É muito fácil entrar no Parque São Jorge, né? É tranquilo. Zona. Ultimamente é tranquilo. E você vê o torcedor com corrente na mão ali, os caras intimidam o funcionário. Aí Você vai dar cara a tapa ali. Alguém dá uma bússola pro Spico, essa corrente tava na porta, eles tiraram a corrente e o cidadão tá na mão dele, eu tô mas vendo, enxerga. eu faço o quê? Tava lá na porta. Não intimida um funcionário, o cara com a corrente na mão? Eita, o Corinthians é o time do povo, os caras entraram. Obrigado. O Corinthians é o time do povo. Entraram pra mostrar que não vão fazer o que Você querem. tá elogiando uma invasão, é isso? Eu estou dizendo o seguinte, que o Corinthians demonstra com essa atitude, o torcedor do Corinthians, que eles não vão, quando eu digo eles, os dirigentes Não é que lá estão. torcedor do Corinthians, Os dirigentes que lá é estão. uniformizado. Não. Os dirigentes que lá estão não vão fazer o que querem, porque a torcida do Corinthians Aí tá marcando você vai presença. então, é isso? Eu vou falar pra você, eu me sinto mais representado com a invasão da torcida do que com a corrupção que tem dentro do Corinthians. Pra mim, se tem ladrão, não é a torcida. Se tem ladrão, são os dirigentes que lá estão. Que vadam. Isso é brincadeira, Que vadam. Que vadam. Isso é brincadeira. Que vadam. Quem que é mais ladrão? Quem Imagina se você trabalhasse no Corinthians, você ser acuado, porque esses caras estão entrando lá. Quem que é mais ladrão? Quem que é mais ladrão? Quem que é o ladrão de A verdade? discussão não é quem é mais ladrão. Eu também sou contra a corrupção. Mas não dá pra falar que tá certo e vale, né?
o maior bem de um clube é a torcida. A partir do Não, momento que uniformizada. a uniformizada do Corinthians representa praticamente todos os torcedores. você tá tirando, hein? Sim. A torcida do Corinthians uniformizada é diferente de todas as outras. Você pode ver que não tem rixa, não tem racha na torcida organizada do Corinthians. O Corinthians tem uma torcida unida. É um dos poucos times do Brasil. É um dos poucos times do Brasil que tem uma torcida unida. O que é não ter racha na torcida? Eu sou torcedor do Corinthians. O que é não ter racha? Só um minuto. Eu sou torcedor do Corinthians e vendo a desgraça política que se encontra o clube, sabendo que não existe um poder de fala, que ninguém se manifesta, que ninguém se pronuncia, eu aprovo a invasão pra chegar lá e falar, e aí, Você pode responder a pergunta, o que é não ter racha na torcida a uniformizada? torcida uniformizada do Corinthians, todas elas apoiam o clube, todas elas cantam praticamente o mesmo cantinho, o mesmo grito de guerra durante o jogo, e a torcida comum, ela abraça a torcida organizada do Corinthians. Engraçado é que o senhor não frequenta estádio faz tempo. Sim. Eu que fiz um monte de jogo do Corinthians recentemente em Itaquera, cansei de ver, por exemplo, a camisa 12 quebrar o pau com a Gaviões. Nunca quebra. Eu, se o Corinthians Não é possível, Alex. Se for possível, Alex, se você conseguir pegar uma imagem aí no YouTube da briga das próprias torcidas do Corinthians, nós vamos enviar a perna abaixo desse paspalho. Isso acontece. Não, que tem uma função falando. Não só no Corinthians, mas no Palmeiras. Não só no Corinthians, mas no Palmeiras. As torcidas se Vamos enfrentam. falar que torcida uniformizada no briga entre A eles? torcida do Corinthians é uma das poucas, se não a única, que existe sim. Um comando, uma gerência, e poucas vezes acontece algum tipo de raça. Não acontece. Eu acredito que a torcida do Corinthians... Hoje eu tô sem paciência, hein? O problema é seu. Vai começar, eu tô sem paciência hoje. Vocês podem começar a fazer groselha, vai começar a falar bobagem. Vai começar hoje. 9 minutos de programa. Pô, toda hora esse briga entre os caras, um põe a faixa, o outro vai lá, põe a faixa por Ninguém cima. faz isso. Eles quebram o pau. Para, você tá acostumado com a torcida do seu time que faz isso. A do Corinthians não tem gerência, rapaz. Respeita a torcida do Corinthians. Gerência. Louco Cachoeira. Ai, meu É Deus isso do mesmo, céu. você. Tem que ter muita É isso que paciência. eu vou fazer mais tarde com o trouxa lá de óculos. Ó, Memphis Depay. Ele fez uma... Tá devendo, hein, Memphis? Tá devendo, hein? Toca na bola 5 milhões, faz gol 5 milhões. Dá assistência 5 milhões. Se for o camisa 10, mais 1 milhão. E a bola, pequena. Ele fez uma postagem aí nas redes sociais, eu vou ler essa postagem. Abre aspas. As coisas não têm ocorrido como queríamos ultimamente. É muito claro que o time precisa melhorar em todos os aspectos. Continuamos trabalhando forte como coletivo para ganhar outro título este ano. Obrigado a todos os torcedores que sempre aparecem. Todos nós agradecemos. Fecha aspas. Fechamento com o Memphis. Fechamento. Eu amo um holandês. É isso. Não joga sozinho, não é tênis. Não. É futebol, meu parceiro. Ele reclama tanto do Neymar, totalmente não diferente. do Messi. Neymar entra em campo, velho. Como Neymar é que- Mas a expectativa em cima do Memphis é maior, né? Ele é a referência dessa equipe. É óbvio que as expectativas serão maiores. Não só pelos valores que ele veio ao Corinthians, que isso não tem nada a ver com o desempenho dele em campo. Eu acho que nem tem que entrar na discussão. Mas é só pelo negócio todo que foi feito em cima do Memphis. Mas ele é um jogador importante. Então, se ele não estivesse sendo decisivo e importante pro Corinthians, é óbvio que o Corinthians vai sentir. Mas nesse momento, gente, o Dorival ainda não achou uma escalação ideal pro Corinthians. O Corinthians não tem uma formação ainda. Não sabe os jogadores que realmente vão fazer parte desse time titular realmente pra 2025. Então, assim, é um trabalho em evolução. Vamos ver se com essa parada aí pra Copa do Mundo de Clubes, se o Dorival consegue ajeitar a casa, porque ainda não tem a cara dele, a equipe. Ó. Aí fica fácil cobrar só o Memphis, né? Eu vou fazer a brincadeira com vocês, eu vou fazer a pergunta, o que vier à cabeça de vocês, vocês respondem. Tá. Não vou escolher pra responder. Vocês falam, se um falar em cima do outro, não faz mal. Brincadeira Ok? perigosa, hein? Perigosa essa brincadeira aí. Ok? Vamos lá. Qual a cena, qual o feito mais marcante do Memphis até hoje com a camisa do Em Corinthians? cima da bola. O Atlético Paranaense de falta. Parabéns, Iago Oliveira. O mais marcante que o cara fez foi subir na bola. E vocês batem palma pro cara que ganhou 4 milhões. Não. Você quer que eu fale vários lances? Eu quero. Corinthians e Atlético Paranaense. Corinthians vencendo o jogo por 2-0, deu um apagão no clube. O Corinthians sofre gol de empate e quase toma virada. Aí o Memphis pega, coloca uma bola de falta, mostra pro Marcos Assunção como é que se bate, porque o Marcos Assunção nunca fez gol de falta, da onde o Memphis fez. E meteu o terceiro gol, 3-2. Gol esse. O Atlético é esse que caiu, né? Gol esse. O Atlético é esse que caiu. Gol esse que fez o Corinthians respirar e começar a sua jornada rumo à Só permanência isso? da Série A do 4 Campeonato milhões Brasileiro. Não, ele também fez com que todos os jogadores do Corinthians se potencializassem em termos de qualidade, vamos ver, como a vamos ver. chegada. Vamos ver, Ganhou o vamos ver. Campeonato Paulista e foi protagonista, tanto na recuperação do Corinthians no Campeonato Brasileiro, como no Campeonato Paulista, onde o Corinthians venceu o fraco Palmeiras. Só joga contra pequeno, não tem um jogo grande que se Posso destaca responder esse do rapaz? Memphis. Posso responder esse rapaz? Todos. Esse gol de falta aí que você falou, Nunca fez. foi o ano passado? Foi. Quando, na chegada dele? Foi. Quantos gols de falta ele tem? Eu não sei, eu sou Wikipedia. Quantos jogos ele tem no Corinthians? Quantos gols de falta? Eu não sei, eu sou Wikipedia. Ah, beleza. Porque ultimamente eu vejo jogos do Corinthians, eu vejo ele batendo falta e vai só na barriga. Mas não dá pra jogar sozinho, Não, não você vai ser. quer que bata Não, você tá falando de falta, falta sozinho. Falta sozinho, caga a bola. Por favor. Poucos lances de falta. Para de usar esse psicotópico aí. O Memphis, ele não é o cobrador oficial do Corinthians. Ele cobra algumas faltas. Mas Ele a é o maioria das cobrador quando o Galo não faltas, dá. a maioria das faltas do Corinthians tem sido cobradas desde a volta do Galo pelo Galo e outra. Desde a volta, foi o Galo. Desde a volta, o Galo voltou agora. Você tá mais perdido que o Menino da boca de mangueira, vocês só estão na besteira. Eu vou treinar. Deixa eu falar um negócio pra vocês. O Corinthians hoje é um time que não tem criação no meio de campo. As faltas que o Corinthians fez, as faltas que o Corinthians recebeu eram faltas na bica da área. que tem a ver com a pergunta? Então eu vou usar o O que Santos tem a ver com a na área. pergunta? O Memphis não tem feito gol de falta, por quê? Porque não tem oportunidade. O Memphis joga sozinho nesse time do Ai, Corinthians. meu Deus. É igual eu aqui, Hoje ó. ele tá superando, hein? Hoje ele tá superando. Não entra nessa briga. Yara, não entra nessa briga. Sai dessa escura aí. Eu tô esperando vocês me responderem. Contra um grande me fale o jogo que o Memphis decidiu. As duas finais contra o Palmeiras. Quem falou foi o Léo? Com o Memphis não passa. como você fala Com o Memphis besteira, não passa. Você me irrita, mas Você fala muito da besteira. Uma cabeçada nessa sua testa. Cadê o troféu de Mr. Groselha? Cara, impressionante. O Memphis não decide contra um grande. Pelo amor de Deus, o time não decide. O Corinthians é um time hoje mal treinado, desorganizado, tanto dentro de campo como fora de campo com extra-campo. E o Memphis não pode fazer milagre sozinho. Se tivesse o Messi, não vai fazer milagre. É, mas ele ganha sozinho. Quando ele dá assistência, quando ele faz gol, quando ele Não faz ganha sozinho. sozinho. É só no bolso dele. É só no bolso dele. Ao contrário do que acontece em outros clubes, o Memphis recebe mais os outros jogadores também. Tá todo mundo no salário dia. Hoje, Tá todo mundo no salário dia. Franco, não tem nada a ver. Vai, você na mão. Só Você fala já tá groselha. falando aqui.
Só fala besteira. Vocês odeiam o Corinthians, mas o Corinthians é imortal, é imorrível, Imortal é não, maravilhoso. Não é que ele é imortal. Fala do Corinthians, rapaz. Respeita nós. É, eu ia dizer isso, mas imortal é o lema do Grêmio. Tá? E daí? Eu só falei que não pode usar a palavra imortal mais? A Não pode? pausa para E aqui não quer a mais. data FIFA. Você vai a casa, Smiplo? E eu vou, a minha eu vou. Deixa eu ver. Não sabe nem fazer. Passa o Você menino de aspirador, condomínio, rapaz. passa o aspirador. Ó, a pausa para a data FIFA e a pausa para o Mundial de Clubes. É obrigação do Dorival fazer esse time voltar jogando mais? É obrigação. Obrigação. Vai ter tempo de trabalhar essa equipe. A gente sabe que o calendário brasileiro é muito difícil, todo mundo fala sobre isso, mas é difícil pra todo mundo. E essa pausa, né, dessa competição inédita que vai acontecer, diferentemente dos clubes que vão participar dessa competição, quem vai ficar aqui, gente, tem a oportunidade, óbvio, de fazer um trabalho melhor. Corinthians pode fazer isso, São Paulo pode fazer isso, Santos também tem que aproveitar essa pausa. Então, esses times que estão com dificuldades no Campeonato Brasileiro tem que usar pra ajeitar a equipe, voltar. Também tem a volta de jogadores que estavam lesionados, né? Então isso ajuda muito o treinador. Mas a impressão que me passa do Dorival é que ele ainda não sabe os 11 iniciais dele e em quais posições esses jogadores vão jogar. Porque a gente conseguia ver alguns pontos positivos com o Ramon Dias, era um time que ofensivamente funcionava muito mais, a defesa tinha sim seus problemas, tomava muito gol, independentemente do Hugo estar ou não no campo. Mas hoje conseguiu ajeitar um pouquinho esse lado, né, da defesa, mas o ataque não tá mais eficiente como antes. Então o Corinthians tem sofrido em jogos que não precisava sofrer, como por exemplo no último jogo contra o Vitória. Era um jogo pro Corinthians entrar em campo e sair com a vitória e não saiu. É obrigação fazer jogar mais? Cara, depende de como o Corinthians vai estar em questões políticas, do extracampo. Eu acho que qualquer profissional necessita de mais para trabalhar. Não dá uma vassourada nele. Qualquer Olha, profissional, Ele acabou de falar que isso não tá atrapalhando no campo, agora qualquer atrapalha. profissional. Não, ele tá pensando, ele tá pensando que ele vai fazer depois. Eu falei, tá pensando que ele vai fazer depois. Negativo, eu deixei muito claro. Pra mim, o extracampo atrapalha demais o rendimento dentro de campo. E digo mais, o Dorival, cara, ele não é, na minha opinião, o técnico que tem a cara do Corinthians, mas seria desumano. Você cobrar do Dorival algo gigantesco dentro de campo, sendo que o Corinthians não tem direção, o Corinthians não tem presidente, o Corinthians não tem nada. Sem o Ramon Dias, eu acho que piorou, Você você não não tá pode ouvindo. cobrar. Meu irmão, você não ouve, você é uma jamanta, uma mula, Espípulo. Eu tô falando a mesma coisa que você. Então, mas você falou que não pode cobrar o Dorival. Claro que Eu acho pode. o seguinte, Se o piorou Dorival, o time... se você tem que cobrar, sabe quem tem que ser cobrado? Os diretores, dirigentes, o Eles Corinthians chutam bola, eles chutam bola. Mas interfere, irmão. Você sabe que interfere. Vou falar uma coisa pra você, sabe que só interfere. pra ilustrar ainda mais a sua fanfarronice e um monte de farofa que você fala. O vai conseguir. Corinthians tava toda bagunça, já tinha processo de impeachment, já tinha rolado aquela região e foi campeão paulista, Meu velho. parceiro, o impeachment aconteceu. Mano, tiveram invasão do CT. Teve antes também. Você tá querendo comparar a situação de agora com a situação do Paulista? Você tá falando bobagem, tem tudo. E aí, Assunção, tem que jogar mais voltando? Vai ter que jogar mais, vai ter tempo pra isso, né? A chegada do Dorival, você vê que ele já chega com o jogo um ou dois dias depois da apresentação dele. No entanto que nós falamos aqui, o Gui, tem que você também, Márcio. Você falou que ele tava com medo de enfrentar o Flamengo, que só ia enfrentar contra o Novo Horizontino e tal. Então ele vai ter esse tempo pra treinar, ele vai ter esse tempo pra conhecer cada jogador, o que o jogador pode render em cada posição. Então esse tempo aí do Super Mundial vai ser bom pro Corinthians, vai ser bom pros times que estão na parte de baixo, porque vão ter tempo pra treinar. No Santos a mesma coisa, né? O Santos tá pior que o Corinthians e vai ter esse tempo aí, os treinadores vão ter que conhecer melhor os jogadores. Eu queria me autoparabenizar, já que vocês só me criticam. Ai, meu Deus. Eu gostaria de me autoparabenizar em relação às minhas boas participações aqui, porque quando eu erro, todo mundo fala. Eu falei que o Neymar era um jogador que não ia dar retorno e não tá dando. Eu falei que o Kleber Xavier era um cara que nunca foi técnico e não ia dar certo no Santos. E falei sobre o Dorival. Vocês são baba-ovos do Dorival, porque vocês gostam porque ele é bonzinho. Eu falei, Dorival técnico superestimado. E agora tá todo mundo concordando comigo. Então parabéns, Guipa. Obrigado. Ó, tem uma foto aí do Hugo Souza, que tá trabalhando pela primeira vez aí na seleção aí com o técnico Ancelotti. Ele fez a postagem em preto e branco, porque os banners, as cores, o fundo ali que você tá vendo a placa de publicidade, tudo é verde. Esse periquitinho parece vocês, Pipo. Topetinho careca, com o narizinho de bala de batata, com o zoinho de brava. É igualzinho. É o canarinho pistola. É igualzinho o canarinho É pistola. engraçado você falar do nariz de alguém, né? Olha o Parece um canarinho jogador. pistola. Ei, olha lá, Pipo. Bota os Pipo. Olha só, que canarinho pistola. Mas isso aí, o Hugo tem que saber que ele tá defendendo a seleção Não pode brasileira. misturar as coisas, né? Ele tem que saber que ele tá defendendo a seleção brasileira e quando ele entrar em campo, independente de ser palmeirense, corintiano, São Paulino, santista, nós iremos torcer pra ele. Nós iremos torcer pra que ele faça, de repente, se ele tiver no jogo, para que ele faça um bom jogo, para que ele faça uma boa estreia e ele continue. Nós já falamos aqui dele, do quanto foi legal ele ter recebido a mensagem de ter recebido essa convocação para a seleção brasileira, é o que todo jogador almeja quando começa, e principalmente ele, que teve uma fase ruim no Flamengo, né, com alguns problemas, e veio pro Corinthians e deu a volta por cima, e estamos felizes com a convocação dele, mas quando ele entrar em campo, independente dele ser o goleiro do Corinthians, todos os torcedores vão torcer para que ele faça um bom jogo, para que ele continue na seleção, porque ele é um grande goleiro. Agora, isso aí. E detalhe, eu acho que talvez ele seja tudo muito novo também, esse lance de seleção brasileira pra ele. Ele fica meio ressabiado de fazer alguma coisa e pegar uma com a torcida. E é bom que ele entenda que não tem nada a ver. Inclusive, ele estava treinando no CT Joaquim Grava, a casa do Corinthians. Então não tem problema algum as cores ali, né? Enfim, gente, seleção brasileira. O que tá acontecendo, campeão? Eu tô procurando o Marcos Assunção, raiz, porque virou Nutella, velho. Que só por Deus, mano. Quando mas jogava Nutella futebol, Mas tem a ver. quando jogava futebol, era também tudo que resenha. seleção é verde, Pô, campeão. O cara tá de brincadeira, o cara agora virou fiscal de foto do Instagram. Marcos Assunção, nosso apresentador, Se eu sou da assessoria do Hugo Souza, se eu sou da assessoria do Hugo Souza, eu ia falar, foi colorida, O cara põe a campeão. foto do jeito que ele quiser. O Brasil é Você verde. posta foto pra ele, pra ninguém encher o saco, velho. Nunca postei foto. Postou assim, Falou, cansado Eu disso. só respondi uma pergunta que o nosso apresentador fez. Não, mas você não era assim, tá cara. certo? Você não era Eu assim, te conheci quando Você eu não era era no assim, programa, pai. você não me conheceu. Você não era assim, ó. Lembra que a gente namorava em Caieira? Você era assim. Jogou aonde? Você jogou aonde? A gente conhecia, Márcio. Elenco rachado. Ó, Sabia que eu tinha uma festa com ele lá em Caieira? O elenco rachado, até sexta. ó, bota aí, ó, Alex Fogaça, o caso Michael. Tudo que tá bagunça e com problema pode piorar. A Câmara de Status de Jogadores do Tribunal da FIFA condenou o Corinthians a pagar 1 milhão de euros. Dá 6 milhões e meio de reais, mais ou menos, ao Shakhtar pelo empréstimo do meia Michael. Vai falar Como é que o Corinthians vai arrumar grana pra pagar esse monte? Vocês viram que o Gil, zagueiro que tá no Santos, tá cobrando 14 milhões de Vários reais. jogadores. Eu tô falando, vocês não estão acreditando. O Corinthians está caminhando a passos largos, a cruzeirar
Pra quem não conhece essa expressão criada por mim, Guilherme Palestra, mais uma vez, muito bem nos seus comentários. Ele tá demais, ele tá demais. Onde ele tá? É o time que vai à falência, o Corinthians está cruzeiando. E aí sabe o que vai acontecer? Do mesmo jeito que Ronaldo Fenômeno esteve lá no Cruzeiro pra falar, estou aqui pra salvá-los, vai acontecer dentro do Corinthians, meu parceiro. É sua fonte de informação? A informação que eu tenho, o Corinthians vai virar SAF. E o Ronaldo tá comprando. O Ronaldo tá junto nesse esquema aí, ó. E os torcedores que invadiram hoje ao Parque São Jorge estão de acordo nisso? Mas então, mas ele vai fazer o quê? Porque Não, pelo que a gente viu ali nas imagens, e alguns torcedores falando, não, aqui tá fechada a porta, quem manda é nós. Mas os torcedores do Cruzeiro também eram contra a SAF. Só que quando você, mano, escancara o problema, tipo, mano, não tem uma luz no fim do túnel, não. Corinthians, olha o que virou o Corinthians, Ó, mano. vocês viram a carta da torcida uniformizada? Das torcidas uniformizadas? Ó. De quem, peraí, de quem? Das torcidas Todas uniformizadas. elas? Sim. Ei, isso aqui é uma falsa verdade. Isso é uma mentira. Ele acabou de, mano, atirar na própria cabeça a jumenta textuda. Só quando interessa. Você me cansa, velho. Só quando interessa. Você atira no próprio Cansei pé. como repórter de campo de ver a torcida se arrebentando na arquibancada uma contra a outra. Todas as Cansei. torcidas organizadas Ó, nessa nota que luto, você tem. fechado por má administração. Basta. Não somos fãs de canalhas. Só uma observação. Até a semana passada eles apoiavam o presidente que foi retirado do poder, tá? Qual que é o problema? Se não Fiel for... torcedor com direito a voto já. Punição para os culpados sem exceção. Antes de vocês acabarem com o time do povo, a Fiel acabará com vocês. O clube é do povo. Fora ratazanas. Associados, abram os olhos. Reforma do estatuto já. Mais... E aí, corintiano, o que você acha? Deixe a sua opinião nos comentários. Acione o sininho para novos vídeos e se inscreva no canal.